Você já se perguntou se o Batman conseguiria realmente sobreviver uma noite na Fundação SCP? A gente vive dizendo que o Batman com tempo de preparo é invencível, mas hoje vamos testar essa teoria contra entidades que violam as leis da física. Aqui estão os parâmetros do experimento. O Batman recebe seu equipamento padrão de patrulha, exatamente 24 horas de tempo de preparo e acesso aos arquivos da Fundação. Ele não está lutando contra o Coringa ou o Bane aqui. Ele está lutando contra anomalias matemáticas e impossibilidades biológicas. Não estamos buscando apenas uma vitória, estamos analisando taxas de sobrevivência. Ciência e dedução funcionam em quebra-cabeças, mas vamos ver como elas se sustentam contra forças da natureza. Vamos começar com a entidade que iniciou tudo, onde uma simples piscada encerra o experimento. O primeiro sujeito é o SCP-173. Superficialmente, parece um confronto físico simples. É uma estátua de concreto. O Batman quebra concreto no café da manhã, mas o perfil de ameaça aqui não é durabilidade, é a velocidade relativa à biologia humana. O SCP-173 move-se apenas quando não observado, mas quando se move, atinge velocidades superiores a 20 metros por segundo. Para colocar em perspectiva, isso é mais rápido que o bote de uma cobra. A restrição científica aqui é o sistema nervoso autônomo. A piscada humana média dura entre 100 e 400 milissegundos. No tempo que o Batman leva para piscar uma vez, o SCP-173 pode atravessar quase 8 metros. Mesmo com o condicionamento humano de auge do Bruce Wayne, ele não pode anular a necessidade biológica de hidratar suas córneas indefinidamente. A estratégia do Batman durante seu preparo de 24 horas focaria em observação artificial. Ele não confiaria nos próprios olhos. Você pode esperar que ele equipe seu capuz com sensores de movimento ligados a um HUD, ou talvez um gadget de luz estroboscópica rítmica que pisca em alta frequência, garantindo que a sala nunca fique escura para um sensor de câmera por mais de 1 milissegundo. Uma solução mais low-tech seria um sistema de espelhos no capuz, permitindo manter os olhos no alvo mesmo virando a cabeça. Porém, o ponto de falha reside na natureza da própria anomalia. Se a tecnologia do Batman falhar, ou se o estrobo desincronizar por uma fração de segundo, a criatura cruza a distância instantaneamente. Além disso, a força necessária para quebrar um pescoço na base do crânio, o método primário de execução do 173, é imensa. Enquanto o traje do Batman aguenta impacto balístico e trauma de facas, ele não é projetado para suportar o torque repentino, nível prensa hidráulica, de um construto de concreto torcendo as vértebras cervicais. Classificamos isso como dificuldade média. O Batman sobrevive se mantiver distância e confiar na tecnologia de observação automatizada. Mas se ele tentar combate corpo a corpo ou ficar encurralado num espaço menor que 10 metros, a probabilidade estatística de sobrevivência cai para zero. Não dá para usar artes marciais contra uma quebra de pescoço que acontece mais rápido do que seus neurônios conseguem disparar um sinal de dor. A seguir, temos o SCP-049, o Médico da Peste. Essa entidade parece um homem usando trajes de médico da peste do século XV, mas as roupas são, na verdade, parte de sua pele biológica. O perfil de ameaça muda aqui de velocidade física para cessação biológica. O toque do SCP-049 é letal, causa o encerramento imediato de todas as funções biológicas. Não importa quanta força de vontade o Batman tenha, se pele tocar em pele, a estrutura celular morre instantaneamente. A restrição científica para o Batman é a porção exposta de seu rosto. O traje padrão deixa o maxilar e o queixo vulneráveis. Numa luta contra o espantalho, uma máscara de gás resolve. Contra o 049, um único arranhão nessa pele exposta significa morte. Além disso, o 049 é obcecado pela pestilência, um conceito indefinido que não se alinha com a virologia moderna. As habilidades de detetive empírico do Batman podem atrapalhá-lo aqui, ao tentar categorizar uma doença que não existe em livros didáticos. A estratégia do Batman dependeria pesadamente de guerra química e isolamento.
Reconhecendo a ameaça biológica, ele provavelmente ativaria o protocolo completo de materiais perigosos integrado ao traje, selando o maxilar, utilizando um respirador e cobrindo toda a pele, e tentaria sintetizar um contra-agente ou uma versão armamentalizada para incapacitar o médico. O ponto de falha, no entanto, é psicológico. O SCP-049 é inteligente, articulado e educado. Ele não é um monstro sem mente, é um cirurgião. Ele provavelmente falaria com o Batman, analisando-o instantaneamente. O 049 busca curar a grande pestilência e frequentemente identifica essa doença naqueles que guardam trauma profundo ou dor emocional. Bruce Wayne é praticamente feito de trauma. Se o 049 começar a psicanalizar a morte dos pais do Bruce, enquadrando seu luto como a pestilência que precisa de cura, ele poderia iscar o Batman para um momento de hesitação. Classificamos isso como dificuldade média. O Batman pode dominar fisicamente essa luta, desde que trate o 049 como um risco biológico ambulante e não um bandido. Mas o risco é absoluto. Um toque ignora toda a blindagem, todo o treino e todo o preparo. Se o Batman permitir que o 049 feche a distância para um diagnóstico, a luta acaba em um único batimento cardíaco, seguido logo pelo Batman se levantando como uma instância zumbi sem mente. SCP-049-2. Saindo de riscos biológicos para pesadelos cinéticos, encontramos o SCP-096. Essa entidade representa uma mudança fundamental no tipo de ameaça que o Batman enfrenta. Enquanto o 049 é um jogo de xadrez, o 096 é um desastre natural comprimido numa estrutura humanoide. O perfil de ameaça aqui é singular. Se você ver o rosto dele, direta ou indiretamente, ele vai te matar. Não há negociação, não há hesitação e, crucialmente, não há como pará-lo. Uma vez ativado, o SCP-096 entra num estado de angústia emocional e começa a se mover em direção ao observador. A ciência aterrorizante dessa criatura reside em sua estamina infinita e invulnerabilidade estrutural. Não estamos falando de à prova de balas, como o crocodilo. Estamos falando de uma estrutura esquelética que suportou armamento antitanque contínuo e quedas atmosféricas de alta altitude, sem uma única fratura. A restrição científica para o Batman aqui é física simples. Força é igual a massa, vezes aceleração, mas o SCP-096 ignora o limite de força. Nenhum material na Batcaverna, nem os compostos reforçados do Batmóvel, nem as portas blindadas da Wayne Tech e certamente não a malha de Kevlar do traje pode suportar a força contínua do 096, rasgando a matéria. Se o Batman se trancar num bunker, o 096 não arromba a fechadura. Ele nada através do aço e concreto como se fossem água. A saída de energia necessária para parar o momento do 096 é teoricamente infinita quando ele tem um alvo. A estratégia do Batman deve ser privação sensorial absoluta. Ele é o maior detetive do mundo e seu primeiro instinto é olhar. Esse instinto é sua sentença de morte. Durante o preparo de 24 horas, Bruce deduziria que a visão é o mecanismo de gatilho. Consequentemente, ele provavelmente removeria sua capacidade de ver totalmente. Veríamos ele utilizando uma versão modificada das lentes de mapeamento por sonar, ou talvez a suíte de ecolocalização do treino de luta cega que ele fez com a Liga das Sombras. Lutando cego e confiando em imagem acústica, ele evita o gatilho. Ele tentaria prender a entidade, talvez usando espuma de endurecimento rápido ou lançadores de rede de alta tensão para restringir o movimento sem causar dor física, o que poderia ativar um estado de fúria independente da observação. Contudo, o ponto de falha é estatisticamente provável durante a própria fase de preparação. A Fundação documentou o incidente dos 4 pixels, onde um alpinista ativou o 096 ao olhar uma foto onde a criatura ocupava meros 4 pixels de ruído no fundo. Se o Batman, durante sua pesquisa, vir um único frame de vigilância onde o rosto do 096 está refletido numa janela ou poça d'água, a luta acabou antes mesmo dele colocar o capuz. Além disso, mesmo que ele navegue a luta perfeitamente, incapacitação física é impossível com equipamento padrão. As artes marciais do Batman dependem de alavancagem e conformidade pela dor.
Você não aplica uma chave de braço numa criatura que rasga cofres de banco. E você não nocauteia algo que não tem fisiologia cerebral padrão. Classificamos isso como dificuldade difícil. O Batman não pode derrotar o SCP-096 no sentido tradicional. Ele só pode esperar evadi-lo ou atraí-lo para uma cela de contenção para a qual ele não pode olhar. Se o gatilho for ativado, a taxa de sobrevivência cai para 0 absoluto. Furtividade é negada pelo rastreamento biológico inato do 096, que localiza a vítima independente de distância ou blindagem. Isso não é uma luta, é uma execução esperando para acontecer. Se o SCP-096 é uma força imparável, o SCP-106 é uma podridão inescapável. Conhecido como o Velho, essa entidade parece um humanoide idoso em estágio avançado de decomposição, mas cientificamente é uma âncora de dimensão de bolso senciente. O perfil de ameaça foca em 2 habilidades aterrorizantes: a produção de um muco corrosivo que desestabiliza ligações atômicas e a habilidade de atravessar matéria sólida. Toda a doutrina tática do Batman depende do ambiente. Contra o SCP-106, essas barreiras físicas são inexistentes. A restrição científica aqui é a anulação da defesa física. A armadura do Batman é projetada para dispersar energia cinética e resistir a dano térmico. Não é projetada para parar uma substância que dissolve matéria em nível molecular. Se o 106 atravessa uma parede, a lama corrosiva deixada para trás comeria a malha externa do bate-traje em segundos, causando queimaduras químicas severas e necrose no tecido do Bruce por baixo. Além disso, o Batman não pode usar o gancho para segurança. O 106 pode simplesmente subir a parede atrás dele ou emergir do teto onde ele está pendurado. O terreno elevado não existe quando seu oponente trata a matéria sólida como líquido. A estratégia do Batman teria que pivotar de contenção física para manipulação ambiental. Arquivos da Fundação indicam que o SCP-106 tem uma aversão específica à luz repentina de alta intensidade. Bruce provavelmente armaria o campo de batalha, talvez a Batcaverna ou um armazém abandonado, com holofotes UV industriais e arrays estroboscópicos capazes de emitir lumens similares a uma flashbang, mas sustentados. Ele tentaria pastorear a entidade usando luz como barreira, criando efetivamente uma jaula de fótons. Também poderíamos vê-lo utilizando nitrogênio líquido ou criopellets, tentando desacelerar os processos metabólicos da entidade, assumindo que a termodinâmica ainda se aplica à sua fisiologia. O ponto de falha, porém, é o método de captura da dimensão de bolso. O SCP-106 prefere incapacitar suas presas, arrastando-as para uma realidade de bolso, uma dimensão onde tempo, espaço e biologia obedecem à vontade do 106. Se o Batman for agarrado, ele é transportado para esse pesadelo de guerra de trincheiras. Nessa dimensão, gadgets não funcionam, a física não se aplica. Deduzir um padrão é impossível porque o ambiente muda de acordo com os caprichos sádicos da entidade. A força de vontade lendária do Batman seria seu único ativo, mas força de vontade não impede seu corpo de ser reconfigurado biologicamente por um sadista que dobra a realidade. Classificamos isso como dificuldade difícil. A contenção convencional falha porque você não pode trancar um fantasma que devora fechaduras. O Batman deve depender inteiramente de explorar a sensibilidade e a luz, tornando isso um encontro baseado em armadilhas e não uma luta. Se ele perder a janela para guiar a entidade para uma unidade de contenção especializada, ou se a rede elétrica dos holofotes for cortada, o Cavaleiro das Trevas simplesmente desaparece no chão, tornando-se outro arquivo de pessoa desaparecida nos arquivos do GCPD. Este é um cenário onde o detetive vira o mistério. Finalmente chegamos ao predador ápice da Fundação, SCP-682. Se as entradas anteriores eram difíceis, esta é uma impossibilidade matemática. O 682 é um grande réptil de origem indeterminada, mas descrevê-lo como um lagartão é como chamar um furacão de brisinha. O perfil de ameaça aqui é evolução reativa. O Batman já lutou contra inimigos adaptáveis como Apocalipse ou Cara de Barro, mas o 682 opera num tier diferente de realidade.
Ele sobreviveu à detonação nuclear, apagamento da realidade e as leis da física sendo reescritas para deletá-lo. Isso excede qualquer coisa na galeria de vilões de Gotham. A restrição científica é um déficit massivo de energia. A energia calórica e térmica necessária para destruir a biomassa do 682 completamente é simplesmente maior do que qualquer coisa que o Batman consegue gerar com armamento portátil ou veicular. Trauma físico é contraprodutivo. Se o Batman atropelar com o Batmóvel, o 682 não só cura, ele cria placas de armadura especificamente projetadas para estilhaçar o carro no próximo impacto, o que quebra todo o modelo preditivo que o Batman poderia rodar no Batcomputador. A estratégia do Batman provavelmente envolveria pegar emprestado de seus inimigos. Reconhecendo que força cinética é inútil, ele recorreria a mudanças ambientais extremas. Veríamos ele utilizando uma versão militarizada da criotecnologia do Senhor Frio para parar a atividade celular da criatura, tentando congelá-la até o zero absoluto. Ele também poderia empregar disruptores sônicos de alta frequência para desestabilizar a coesão molecular. Alternativamente, ele poderia sintetizar um coquetel de neurotoxinas de alto grau derivadas do gás do medo do espantalho ou veneno do coringa, visando incapacitar o sistema nervoso do réptil em vez do corpo. Ele trataria isso como uma quebra de contenção de uma arma biológica nível divino. Mas aqui está o ponto de falha. O 682 adapta mais rápido do que o Batman consegue inventar. Nos registros da Fundação, quando submetido a ácido extremo, o 682 não só sobreviveu, ele evoluiu para produzir o próprio ácido. Se o Batman congelá-lo, a biologia do 682 provavelmente mudará para se tornar exotérmica, gerando calor intenso que derrete o gelo e ferve o Batman vivo dentro do traje. Se usar neurotoxinas, o 682 desenvolve um novo sistema circulatório que filtra o veneno instantaneamente. Classificamos isso como impossível. Não existe condição de vitória. Esse é um quebra-cabeça biológico que a Fundação falhou em resolver por décadas com recursos infinitos. Bruce Wayne não vai resolver numa noite. Então, onde isso deixa o Cavaleiro das Trevas? Nossa análise mostra uma realidade sombria. O Batman limpa as ameaças inteligentes ou estritamente biológicas, como o médico da peste e a escultura, embora com alta dificuldade e margem zero para erro. Porém, ele bate numa parede sólida contra anomalias cósmicas como o Shy Guy ou o Réptil. Ciência e dedução são ferramentas poderosas para resolver puzzles, mas elas falham contra forças da natureza que ativamente reescrevem as leis da física. O Batman representa o auge do potencial humano, mas a Fundação SCP é um catálogo de coisas que comem potencial no almoço. Mas talvez estejamos errados. Será que o traje Hellbat faria diferença contra o lagarto? Comenta aí embaixo qual SCP você acha que o Batman realmente venceria se tivesse um ano inteiro de preparo.